Muito boa noite. Tudo bem com vocês? Espero em Deus que sim. Graças a Deus, nós estamos com mais um vídeo aqui no nosso canal. Este canal, eu sempre tenho dito que foi Deus que nos concedeu para a gente trazer a palavra do Senhor aos corações. E nós estamos aqui para fazer a vontade do nosso Deus. Eu gostaria, diante de mais nada, antes de começarmos a falar, antes de começarmos assim a trazer uma palavra da parte do Senhor, eu gostaria que você desse aí o seu joinha, se inscrevesse no nosso canal, né? Para que o YouTube entenda que as mensagens que a gente passa, manda para frente, seja relevante, tenha relevância e ele entenda e mande mais para pessoas, para mais pessoas, né? Para que possa assim se alimentar da palavra do nosso Deus. Eu sempre digo alimentar porque a nossa carne, o nosso alimento carnal é um, e o alimento da alma, o alimento do espírito é outro, que é a própria palavra do Senhor, que é aquela que nos refrigera, aquela que nos dá ânimo, aquela que nos levanta, aquela que nos ajuda, então, e nos fortalece. Então, esse é o alimento da parte de Deus, a palavra do Senhor. E nós, como não podemos deixar de dizer, o Senhor é tudo em todos. Nós precisamos de Deus a todo momento. Por isso que este canal é justamente para falar do amor de Deus para as famílias. Quantas famílias precisam de ajuda? Quantas famílias precisam de um abraço? Quantas famílias precisam do socorro de Deus? Então, hoje, Deus tem uma palavra para você. O tema hoje é: você tem fé? Este é o tema desta mensagem. Você tem fé? Quantas vezes nós dizemos assim: eu tenho fé, claro que eu tenho fé. Mas quando a adversidade vem, simplesmente a gente recua, a gente fala coisas que não deve, né? A gente fica magoado, a gente começa a ficar choroso. Isso faz parte, sim, da natureza humana, é verdade. Mas nós não podemos deixar que isso venha nos suplantar a ponto de perdermos a fé. Porque a fé é tudo. Deus é tudo em todos e você precisa ter fé. Porque tendo fé, você acredita que existe um Deus para cuidar dessa situação que você está passando, né? Mas se você perde a tua fé, é como que você cai da graça. Você simplesmente fica vulnerável às situações e o sofrimento. Então eu quero convidar a você, neste momento, se você estiver na sua casa, que você leia comigo em Mateus 14, 22. Vamos ler a palavra do Senhor para que a gente possa entender o porquê desse tema. Você tem fé? Né? Então vamos lá, vamos ler a palavra do Senhor. Mas olha, se você quiser nos ajudar, dê aí o seu like, inscreva no nosso canal, né? Participe em poder estar também mandando para mais pessoas, ali no seu grupo de WhatsApp, no Instagram, no Facebook, tá? Manda essa mensagem mais para frente, para que a gente possa ajudar pessoas que estão precisando da palavra do Senhor. Às vezes tem pessoas que a gente nem sabe, nem conhece, mas está ali dizendo: eu queria tanto ouvir a palavra do Senhor, eu queria tanto poder ouvir Deus falar comigo, tá? Deus me ajudar, me fortalecer nessa situação que eu estou vivendo. Meu Deus, fale comigo, use alguém. Então, olha, clica aí, não custa nada e manda para mais pessoas. Manda para o grupo do WhatsApp, o grupo do Instagram, Facebook, tá? Tuas redes sociais, ajude para que a gente possa propagar a santa palavra do Senhor, para que nós possamos ser veículo de Deus nessa terra, tá bem? Então vamos lá, vamos ler a palavra do Senhor e vamos entender se realmente temos fé. Vamos lá? Fica em Mateus 14, 22, que diz assim: E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fosse adiante, para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte, e chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar,
açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma. E gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondendo-lhe Pedro disse: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então a gente entende aqui nesta passagem que Jesus, ele deu uma ordenança para os seus discípulos, que aqui logo no começo diz assim, que ele entrasse no barco e fosse adiante para outra banda, enquanto ele despedia da multidão. Ele estava com um monte de pessoas ao seu redor, mas ele ia passar de uma margem do rio para outra com os seus discípulos. E ele disse assim: olha, enquanto eu vou despedir a multidão, vocês entram no barco, tá? Que eu não vou me demorar. Isso eu estou conjecturando com vocês. Na Bíblia não está dizendo que Jesus falou, não vou me demorar. Eu estou conjecturando com vocês. E assim sendo, eles entraram no barco, o Pedro também, e ali ficaram a aguardar Jesus, enquanto estava a despedir a multidão. E muitas vezes, eu vou dar uma pausa só para falar isso. O Senhor está no barco e depois o Senhor diz assim: olha, continua dentro do barco, não saia, eu estou aqui. E muitas vezes a gente entra no barco, mas a gente não confia que está protegido por Deus. A gente não confia que Deus é suficientemente Deus para nos proteger, para nos guardar. E aí a gente começa já a ficar ansiosos, a ficar preocupados. E o que aconteceu? Quando Jesus, já altas horas, foi muita gente, assim penso eu, que quando ele terminou de se despedir, ele subiu ao monte para orar à parte. Eu entendo que Jesus subiu para agradecer ao Pai. Obrigado, Jesus, porque eu pude abençoar o teu povo. Obrigada, meu Deus, meu Pai, porque eu pude fazer, estou fazendo a tua vontade. E ali ele agradeceu, e ali ele orou, e ele estava sozinho. E aí ele, penso e conjecturo com vocês que o Senhor disse: agora deixa-me ir, entrar no barco para passar outra margem. Mas enquanto o Senhor se dirigia, já estava acontecendo outra situação, porque ele demorou e ele estava aqui a Bíblia diz que ele estava na quarta vigília da noite. Entendo eu que já era quase de madrugada. E ali sendo, os discípulos começaram a ficar perturbados, E ele ficou com medo, porque o barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Eles ficaram com medo, os discípulos. E o vento era contrário. Outra palavra para você: se os ventos estão contrários na tua vida, clame a Jesus. Tenha fé, não tenha medo. Confie, porque o Senhor vai te dar a vitória. O Senhor vai mudar esta situação. O Senhor vai estar escrevendo uma nova história na sua vida. Não temais. Acredite, o Senhor não esqueceu de você. Ainda que você ache que suas orações não estão subindo, elas estão e o Senhor está ouvindo todas elas. Você só precisa ter fé, você só precisa confiar.
Então o vento foi tão contrário, e esses ventos contrários que muitas vezes acontece na sua vida, pode ser o seu relacionamento, este vento contrário, esta situação que veio sobre o teu casamento, esta situação terrível que veio sobre a vida dos teus filhos, essa situação terrível na tua família, esta enfermidade. Quem sabe eu estou falando com pessoas que estão com problemas de enfermidade gravíssimas e está ouvindo este vídeo nesse exato momento. Eu digo para você que Deus jamais esquece e jamais se esqueceu de você. E Ele tem cura para você. Ele tem resposta para você. Ele tem vitória para você nesse relacionamento. Não desista. Persista, caminhe, olhe para Deus, porque Ele tem resposta para te dar. E aqui nesse meio, nessa situação em que estava a viver, os discípulos ficaram com medo. E aí os discípulos vendo, que eles estavam com medo, aconteceu que Jesus também já estava vindo. E quando eles avistam, porque o barco já estava à deriva ali naquele vendaval, naquele vento contrário, naquela situação, que Pedro olha, vem lá aquele homem sobre as águas. Olha como é que Jesus anda. Na tua vida, Jesus não está longe, Jesus está perto. Jesus está sobre, acima de qualquer situação que você esteja vivendo. Ele é o poderoso para resolver qualquer situação. Então ele está acima de todos o sofrimento, de toda a situação, de todas as dores, de todos os problemas, dessa dificuldade de casamento, essa enfermidade, essa dificuldade com o filho. O Senhor está acima, Ele está vendo, você não vai perecer. E aí eles começaram a ficar temerosos e Pedro logo disse, Senhor, e clamou a Jesus. E o Senhor falou, não temas, é eu que estou indo ao encontro de vocês, sou eu, não temais. Mas Pedro, com toda a aflição, estava com o mestre ali, o mestre dizendo, eu estou aqui, não temas. Mas é assim mesmo, ele não se deu por acreditar que era Deus. Então, às vezes, tem coisas que acontecem na sua vida, Deus está com você, você não está sozinha. Você não está sozinho. Mas é como que parece que você não acredita. Sabe? Você está tão preocupado ou preocupada com a situação que parece que Jesus está a quilômetros de distância. Jesus está dentro de você. Jesus está pertinho de você. E Jesus falou, não tem mais, sou eu. E ele disse, Senhor, olha, se é o Senhor, manda que eu ir ter contigo aí sobre as águas, acima dos problemas. É isso que o Senhor está falando hoje para você. Você está com esse problema e o Senhor está acima dele para te dar vitória. Não tem barreiras, não tem problema que Deus não possa resolver. Então, o Senhor disse, então vem. E é o que acontece com você. Às vezes o Senhor fala assim, olha, caminha, marcha, eu sou contigo. E você fala, Senhor, será que eu posso ir mesmo? Será que não vai acontecer isso ou aquilo? Será que eu vou ficar curada mesmo? Será que o meu filho, minha filha, eles vão melhorar? A forma da atitude que eles querem tomar, a rebeldia, a teimosia, porque muitas vezes já são adultos. Será, meu Deus, me ajude que dê certo? Será? Tire o será, não temas, vá em frente. Porque o Senhor vai mudar este quadro. Às vezes é o teu casamento, sabe? Você já tentou de várias formas, você já, sabe, ficou a ponto de querer desistir de tudo e jogar o seu casamento ao vento. E o Senhor está dizendo, não temas, sou eu, venha, venha, venha para meus braços, venha ao meu encontro, eu tenho a solução. Então a solução dos discípulos já estava na frente deles, era o Deus Todo-Poderoso, era Jesus Cristo. Aquele que disse, olha, entra dentro do barco. Entra dentro do barco. Nós precisamos estar dentro do barco.
O que significa esse dentro do barco agora? Nós precisamos estar sobre a proteção de Deus. Nós não podemos sair de debaixo da proteção de Deus. Tem pessoas que querem resolver as coisas do seu jeito, do seu próprio modo. Então você sai debaixo da proteção de Deus. Por quê? Porque nós não podemos nada de nós mesmos fazer, se Deus não fizer. Se Deus não fizer, nós não conseguimos fazer nada. Mas se você deixar Deus fazer, você está sobre e na proteção do Pai. Você está no barco. E dentro do barco, você pode ficar tranquilo, tranquila, porque você está protegida. Você está protegido. Então, quando Pedro foi, ele confiou naquele momento e ele disse, eu vou. O mestre está me chamando, eu vou. E quando ele começou a ir, ele começou a ter medo. Ele ficou, a palavra de Deus diz que ele começou a sentir o vento forte, aí ele começou a ter medo. E aí ele começou a olhar para os lados, para um lado e para outro e ter medo do vento. Ele pensou, esse vento forte, eu vou acabar afundando aqui. Na hora que ele falou assim, é como que a fé dele baixou. É como que a coragem, a fé dele diminuiu. Então, o que ele fez? É como que ele saiu do barco. E ele quis resolver as coisas, vamos dizer assim, achando que olhando para um lado, para outro, né? E naquela, sabe? Ele conseguiria driblar aquela situação e também poder estar dando uma ajudinha, porque Deus mandou, Jesus mandou ele ir, mas ele ficou com medo, ele queria estar, né, assegurado de mais alguma coisa, quando na verdade ele não precisava de mais nada, ele seguisse, cresce e continuasse. Mas não, ele teve medo, o vento era a situação, muitas vezes a gente vai a passar ou a sofrer, ou vem a situação dificultosa, aí a dúvida entra, o medo entra e parece que aquilo volta tudo como era antes, parece que fica do mesmo jeito ou pior. E não é. É que você tem que prosseguir, o vendaval vai estar, o vento forte também. As águas vão estar, você está sobre as águas. Então, olha, você tem que entender que você está acima daquela situação. E que você vai ter vitória. E que você não vai ficar naquela situação para sempre. Nem nessa que você está a viver. Entenda. E Jesus disse assim para ele. Quando ele começou a afundar, ele disse, Senhor, me socorre, eu estou afundando, eu estou perecendo. E o Senhor disse assim, logo o Senhor chegou, estendeu a mão e segurou ele. E disse, olha a palavra, homem de pequena fé. Homem de pequena fé. Por que duvidaste? Aí o Senhor diz para você nessa noite, não sei se você está assistindo durante a manhã, se é uma tarde, ou se é uma madrugada, ou se é mesmo logo mais cedo da noite. O Senhor diz assim para você, não duvida, tenha fé, crê somente. Porque quando você duvida, a tua dúvida vai impedir de você receber a vitória. Quando você duvida, você está dizendo assim, Deus, eu sei que o Senhor vai me ajudar, mas será? E o Senhor diz assim, eu posso. E também se você crê, você pode todas as coisas. Porque, diz o Senhor, eu te fortaleço. Então, você tem que entender que o fortalecimento que você tem para agir diante dessa situação não vem de você, vem do Senhor. Você tem só que confiar, acreditar, crer que o Senhor é suficientemente Deus para resolver, para mudar e para abençoar esta situação. Se você precisa de uma bênção no seu casamento, acredite,
o Senhor vai te trazer esta vitória, esta bênção tão esperada. Se você está aí a ponto de se separar, lute pelo seu casamento. Não dê o teu casamento para o diabo. Não entregue, não jogue no lixo. Quem te deu esse homem foi Deus. Quem te deu essa mulher foi Deus. A menos que o teu casamento, o teu relacionamento foi feito de qualquer jeito. Porque quando as coisas começam erradas, só termina errada. Mas se você buscou a Deus, se foi algo que foi da parte de Deus desde o começo, tudo sincero, tudo de amor, tudo de bênção, e de repente tudo virou de ponta cabeça, lute, conquiste, vá em frente e não desanime. Fique de pé, olhe para frente sobre essa situação, ande por cima, porque o Senhor vai te dar vitória. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E aqui, para terminar, o Senhor disse: por que duvidaste? Por que duvidaste? Além de ter pouca fé, ainda duvidou? Né? Eu imagino aqui, eu pensando aqui, não é que a Bíblia está dizendo isso, que ele deve ter ficado assim atônito quando Jesus falou: por que duvida? Sabe, você que está aí nos ouvindo, não é fácil. De repente você está numa situação dessa, né? Andando, vamos pensar que a gente está andando sobre a água. A gente pensa o quê? Eu sou pesado. Como é que eu vou ficar flutuando? Então você tem que entender o seguinte: vamos ver isso como os problemas. Os problemas, as situações adversas que nós enfrentamos. As coisas não acontecem visivelmente, é tudo espiritual, é tudo Deus agindo no sobrenatural. Ou você crê, ou você não crê. Eis a questão. Deus, ele é espírito. E importa que aqueles que creem, que confiam nele, creia nele em espírito e em verdade. Então você precisa acreditar, você precisa confiar e você não deve duvidar, principalmente de quem? Do Criador. Deus acima de tudo. Então ele está acima dos problemas. Ele veio sobre o mar, sobre a água. Ele estava ali sobre aquele rio, aquela margem ali, passando de uma para outra. Mas ele é Deus Todo-Poderoso. Então ele pode fazer na tua vida, não é mágica, mas milagre. Deus não faz mágica, Deus faz milagre. E acredite, o milagre de Deus vai acontecer na tua vida. Acredite que o milagre de Deus já está acontecendo aí na tua vida. Você precisa só acreditar e não duvidar. Não faça que nem Pedro. Eu sei que nós, seres humanos, somos muito frágeis, somos muito vulneráveis com os nossos pensamentos, mas vamos buscar confiar mais, vamos buscar acreditar mais no nosso Pai, vamos buscar ter fé. É uma palavra pequena, mas é muito poderosa. Tenha fé, busque Deus e acredite que esta situação que você está a viver, Deus tem solução. Deixa Ele agir e ande com Ele por cima sobre estes problemas e seja muito mais do que vencedor, muito mais do que vencedora. Que Deus assim vos abençoe, rica e abundantemente. Não esqueça de se inscrever no nosso canal, dê aí o seu joinha para que o YouTube entenda, tá? Que a palavra de Deus, que o que nós estamos passando aqui, falando com vocês, tem grande relevância. Muitas vezes a gente olha um vídeo desse, alguém do outro lado, falando do amor de Deus, falando que Deus pode, que Deus cura, que Deus está no comando da tua vida, da tua saúde, do teu casamento. Às vezes a gente está tão com a cabeça tão, sabe, que a gente prefere dar ouvido a outras coisas que não tem nada a ver. E muitas vezes passa desapercebido. Mas olha,
Tudo vai passar, mas a palavra do Senhor, essa jamais vai passar. Então busque conhecer a Deus, busque acreditar em Deus, busque confiar no teu Criador, porque Ele tem resposta para essa situação que você está a viver. Em nome de Jesus eu creio que tem pessoas que estão nos assistindo agora, que Deus manda dizer assim para você, olha, não duvida não, creia somente e tenha fé, porque vai acontecer um reboliço do Senhor na tua vida, mas é para vitória, não é para ser destruição. Ele tem grandes coisas para realizar na sua vida, só depende de você. Tenha fé, confie e acredite, porque Deus é fiel. O que Ele te prometeu, Ele vai cumprir, em nome de Jesus. Que Deus assim possa te abençoar rica e abundantemente. E fique na paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo.